Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre continuar seguindo a Deus. Outro dia eu li um texto sobre ser como o profeta Daniel. O texto falava daquele episódio do capítulo 6 do livro de Daniel, quando os inimigos dele convenceram o rei Dário a assinar um decreto proibindo por 30 dias qualquer homem ou mulher de fazer qualquer tipo de petição, seja a homem ou a Deus, que não o rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Isso porque eles estavam querendo ficar livres do Daniel e não achavam nada errado com ele, mas como sabiam que ele orava 3 vezes ao dia, viram nisso a oportunidade de condenar. Aí eles foram até o rei puxando o sacro, o rei exaltando o seu poder, divindade, e o rei Dário, sem se dar conta das consequências, assinou o decreto. Ele gostava do Daniel, mas nem pensou que aquilo fosse prejudicá-lo. E o que o profeta Daniel fez quando ficou sabendo que tinha sido publicado uma lei proibindo todas as pessoas do reino de orarem por 30 dias? Ele foi orar. No versículo 10, fala que ele foi orar como sempre fazia. Ou seja, o decreto do rei não mudou em nada os costumes do Daniel e ele continuou orando e buscando a Deus como sempre fez. Ele não ficou com medo do rei, nem de continuar buscando a Deus. Eu acho que todos aqui conhecem a história, mas para não deixá-la no ar, eu vou terminar de contar. Os inimigos de Daniel viram ele orando, foram imediatamente avisar o rei e obrigaram o rei a cumprir o decreto real. O rei ficou muito contrariado, até tentou livrar o Daniel, mas os acusadores lembraram ele que aquele decreto era um decreto real e inviolável. Por isso o rei ordenou que o Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas ele foi até lá, na hora, e falou com Daniel: o seu Deus a quem você serve vai te livrar. E aí o rei foi para o palácio, todo contrariado, passou a noite em jejum, porque não estava com vontade de comer nada, estava triste, não conseguiu dormir, e de manhã cedo correu até a cova dos leões, mandou abrir, chamou o Daniel lá dentro, falou assim: Daniel, será que o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu te livrar dos leões? E o Daniel respondeu lá de dentro: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal nenhum. O rei ficou muito feliz, mandou tirar o Daniel dali e mandou que os acusadores dele fossem jogados lá dentro. Antes deles chegarem no fundo da cova, os leões já atacaram e devoraram todos. A grande mensagem aqui, além da proteção de Deus por causa da fidelidade de Daniel, é a atitude dele. Porque Daniel não se deixou levar pelas circunstâncias, ele não mudou os seus hábitos porque não eram convenientes no momento ou porque eram proibidos. Ele podia ter pensado: tudo bem, vou ficar aí uns 30 dias sem orar e depois eu volto, Deus vai entender. Sim, Deus iria entender. Mas Daniel preferiu não comprometer o seu relacionamento com Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. Ele sempre foi assim. Quando era jovem, foi levado como escravo para a Babilônia. Lá os mais bem aparentados deveriam ser instruídos na ciência e conhecimentos da Babilônia, eram preparados para viver no palácio e tinham inclusive que aprender a língua dos caldeus, e também eram obrigados a comer da comida do rei e beber do vinho que ele bebia. Mas pela lei de Moisés, alguns daqueles alimentos não deveriam ser consumidos pelos israelitas. Aí o Daniel foi lá, conversou com o chefe encarregado e convenceu ele a dar uma alimentação mais adequada para ele e para os seus 3 amigos. O Daniel sempre procurava fazer a coisa certa, mesmo que não fosse o que todo mundo estava fazendo. Essa é uma lição muito importante para nós nos dias de hoje, tanto para aqueles que seguem a Deus há muito tempo, quanto para os que estão começando agora.
Porque cada vez mais o mundo faz oposição aos que são de Deus e ao que eles acreditam e praticam. Ser cristão está cada dia mais fora de moda. E vai chegar a hora que vai ser contra a lei, como já é em alguns países comunistas. Se você hoje abre pequenas concessões e coloca a sua fé de lado, ou deixa de defender Deus e a verdade da Bíblia por alguma conveniência ou oposição, seja ela qual for, grande ou pequena, então, quando ficar difícil ser um cristão, quando ficar mais difícil ainda, muito provavelmente você vai abandonar sua fé por medo, ou por vergonha, vai preferir agradar aos homens do que a Deus. O contrário do que fez o apóstolo Pedro, lá em Atos 5:29, quando ele e os outros apóstolos foram levados perante o sinédrio e foram proibidos de pregar, Pedro respondeu: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E o que você pratica no seu dia a dia é o que você acredita, é o que você vive e é o que você defende. Eu sei que nós vivemos num país de maioria cristã, com liberdades religiosas, e isso é uma grande vantagem, mas ainda assim a cultura do inimigo de Deus vem se infiltrando cada vez mais lentamente, passo a passo, uma oposição aqui, uma cara feia ali, um olhar de reprovação, e com isso as pessoas preferem manter o seu status, aparência perante a sociedade, do que defender sua fé e ser reprovadas em tudo, serem mal vistas por aqueles que não acreditam em Deus. Antigamente os filhos tinham que ir à igreja com os pais, mesmo que não gostasse, mesmo que o sermão não fosse bom, que a cerimônia demorasse muito, que fosse tudo uma enorme chatice, o respeito a Deus era ensinado, até mesmo forçado algumas vezes. Mas aí o inimigo de Deus veio com aquela história de que você não deve forçar os seus filhos a nada e que depois, mais tarde na vida, eles vão fazer a escolha sozinhos. E assim, enquanto você não ensina os seus filhos, o inimigo de Deus ensina. E os verdadeiros valores estabelecidos por Deus na Bíblia vão sendo substituídos pelos falsos valores do mundo. Eu sei que tem gente que não acredita na guerra espiritual, na influência do inimigo, da sua alma. Existem doutrinas que nem reconhecem a existência do mal. Elas ensinam que, no fundo, todos são bons e devem ser aceitos, ajudados e compreendidos. Mas a realidade é outra. Não é preciso muita sensibilidade espiritual para perceber a luta que é travada dia a dia pelas almas e pelos corpos dos homens. Como diz em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra seres humanos, mas contra as forças espirituais da maldade nesse mundo tenebroso. Então, mesmo que todo mundo tente te conduzir a um caminho contrário ao de Deus, e mesmo que todas as pessoas do seu círculo de relações sigam por esses caminhos diferentes, você vai precisar assumir uma posição, a posição ao lado de Deus. É muito importante continuar seguindo Deus, mesmo que não seja legal, mesmo que não seja conveniente, mesmo que não pareça bacana e nem esteja na moda. Os filhos de Deus sempre foram obrigados a escolher um lado. E toda vez que eles escolheram o lado errado, as coisas começaram a dar errado para eles. Deus quer que você dê certo na vida, mas Ele também espera que você fique firme na sua convicção e na sua fé, mesmo que não seja agradável diante de todo mundo. Só que algumas vezes nós não conseguimos, eu reconheço, como aconteceu com Pedro. Logo depois que Jesus foi preso, ele foi reconhecido 3 vezes como um dos seguidores de Jesus e preferiu negar Jesus do que se expor, por medo. Depois morreu de arrependimento e Jesus perdoou Pedro, claro. Mas Deus espera que nós tenhamos uma postura firme e coragem para defender a nossa fé. Se você vacilar, Ele entende. Como diz o Salmo 103:14, Ele conhece a nossa estrutura
e se lembra que somos pó. Deus sabe que você é humano e falha, mas Ele te ama e fica muito orgulhoso quando você escolhe dar mais valor a Ele do que a esse mundo e as pessoas que vivem em aparência. Quando você fica firme na sua fé e nas suas convicções diante da oposição que o mundo apresenta, isso alegra muito a Deus. Em Hebreus 11, o capítulo da fé, Paulo lista alguns dos grandes heróis da Bíblia que viveram e sofreram por sua fé em Deus. E no versículo 16 ele diz que por causa disso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus e já lhes preparou uma cidade. Deus realmente gosta quando você defende a sua fé nele, mostra que você realmente conhece o seu Deus, acredita nele e valoriza ele acima das coisas desse mundo. A oposição que o mundo apresenta nem sempre é violenta. Muitas vezes a desaprovação à fé cristã é sutil, é feita com muita educação, com uma tolerância civilizada, com aquele ar de intelectualidade, de conhecimento superior, mas sempre com o objetivo de humilhar os filhos de Deus e desacreditar a sua crença e fé no Deus verdadeiro. Porque esse é o plano do inimigo de Deus. Fazer você se envergonhar do seu Criador e te obrigar a trocar a sua fé pela aprovação do mundo. Fazer você desprezar o sacrifício de Jesus como se fosse outra coisa. Te convencer que toda essa história de Bíblia e fé são costumes ultrapassados que não têm mais lugar no mundo moderno, tecnológico e civilizado. Religião é coisa do passado, coisa de pessoas que precisam de uma muleta espiritual para se sentirem seguras. A crença em Deus é uma enorme perda de tempo e uma tolice mitológica. Só que todos os que afirmam isso, um dia vão deixar de viver nesse mundo e nesse dia vão atravessar a porta para a verdadeira realidade, que é o eterno mundo espiritual. E aí eles vão descobrir o verdadeiro significado do que Paulo escreveu em 1 de Coríntios 3, 14 e 15. Se aquilo que alguém construiu nesse mundo resistir ao fogo de Deus, esse receberá sua recompensa. Mas se a sua obra for queimada, ele sofrerá a perda. Significa que tudo aquilo que você faz aqui para si mesmo, você não vai levar para outra vida. Só aquilo que você fizer para Deus e pelos outros. E isso sim pode ser enviado antes e ficar esperando lá até você chegar. Nós sabemos que a nossa salvação foi garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu por nós e isso ninguém pode tomar. Foi por isso que Paulo escreveu também em 1 de Coríntios 6:20, vocês foram comprados por bom preço. Glorifiquem a Deus no seu corpo e espírito. Ou seja, precisamos nos esforçar para continuar seguindo Deus, independente da situação, de onde estamos, de como nos sentimos, de quem está ou não conosco. É fácil ser um cristão numa reunião de estudo bíblico, numa igreja, numa roda de amigos cristãos, mas você vai manter a mesma postura e expressar a mesma confiança e fé em Deus quando estiver numa reunião de negócio ou numa festa cheia de pessoas que não compartilham da sua fé? Não estou falando para você ficar pregando para eles no meio da reunião ou da festa, seja lá qual for a ocasião. Existe um tempo para tudo. Mas, se o seu Deus for mencionado e sua fé questionada, você vai se levantar em defesa dele ou vai tirar a bunda da seringa? Você vai se acovardar e tentar desviar do assunto para não ter que assumir uma posição e se expor e defender a sua fé? Vai ficar com vergonha de Deus, com vergonha de ser um daqueles que acredita na vida? Uma hora você vai ser questionado quanto à sua fé. Seja numa roda de amigos ou numa conversa mais séria, onde for. A questão é, você vai continuar sendo um cristão nessa hora ou vai preferir evitar exposição e desviar o assunto? Eu já falei disso, sobre se envergonhar de Deus, não vou ficar me repetindo. O meu objetivo aqui é te incentivar a continuar seguindo Deus, mesmo que os outros não sigam. Mesmo que você não sinta aquela enorme vontade de fazer tudo certinho,
Faz o que você dá conta de fazer, deixa o resto com Deus. A verdade é que nós nos esquecemos que somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus nos vê pelo que somos, não pelo que fazemos. Isso pode soar estranho para algumas pessoas que dão muito valor às coisas que fazem. Mas quem é pai sabe do que eu estou falando. Se você tem um filho, sabe que o seu amor pelo seu filho não depende dele conseguir ou não fazer determinadas coisas. Você ama ele porque ele é seu filho. E nós somos filhos de Deus. E ele nos ama por isso. Porque amar faz parte da natureza de Deus. 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas nós não temos que fazer o que é certo? Sim. É isso que Deus espera de nós. E ele se orgulha quando nós nos esforçamos para fazer o que é certo. Mas não devemos condicionar o amor de Deus por nós e o seu carinho às nossas realizações. Deus não pode ser comprado, nem subornado. Ele só pode ser amado. E se você o amar com um amor sincero, e se for fiel a ele e defendê-lo perante os homens, isso vai alegrar muito a Deus. Como um pai fica feliz quando ouve seu filho o elogiando por amigos. Um filho que tem orgulho do seu pai traz muita alegria para ele. Da mesma maneira que um filho que se envergonha do pai traz tristeza. Mas eu acredito que todo cristão verdadeiro tem dentro do seu coração o desejo de agradar o seu Pai e Criador. E a melhor maneira de agradá-lo é continuar seguindo a Deus. Seguindo quando está fácil, seguindo quando está difícil, seguindo quando você está se sentindo perto de Deus ou quando está se sentindo longe. Porque os nossos sentimentos não retratam a realidade espiritual. Eu já falei disso naquele vídeo Sentimentos e Emoções Conflitantes. É um vídeo muito importante, vale a pena assistir. Quem ainda não viu, por favor, veja. Quem já viu, reveja. Tem 1 ano que eu postei esse vídeo. O que sentimos aqui está ligado ao mundo físico e não retrata a realidade espiritual. E muitas vezes até o inimigo da nossa alma usa certas sensações para nos convencer que Deus se afastou de nós ou que nós nos afastamos dele. Mas não tem nada a ver com a realidade. Assistam esse vídeo, Sentimentos e Emoções Conflitantes. Então, concluindo, continuar seguindo a Deus é algo que nós devemos fazer, independente de qualquer outra coisa que esteja acontecendo conosco. Independente de onde você estiver, de quem estiver com você, se o mundo todo segue ou não a Deus, porque o importante é lembrar o que Jesus disse em João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi cada um de vocês. E no versículo 19 ele fala, se vocês fossem do mundo, o mundo iria amar vocês. Mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo não gosta de vocês. Porque eu os escolhi desse mundo. Então, quando as pessoas que não se identificam com Deus, que não são dele, olham diferentes para nós, porque nós defendemos a nossa fé, nós deveríamos achar bom. Porque isso mostra que nós não temos parte com o mundo. Nós somos de Deus. Agora, quando um cristão olha outro diferente, porque o outro está defendendo sua fé numa situação que ele não está, então o que tem vergonha de Deus aqui nesse mundo é o que vai ficar envergonhado lá. Quando você for receber os elogios do seu pai por tê-lo defendido diante do mundo, esse outro cristão vai ficar com cara de vaca, para não falar outra coisa. Pedro escreveu em 1 Pedro 4,16, se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado. Agradeça a Deus o fato de ter sido chamado por esse nome. Dê valor ao que você é. Você é um filho do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe no mundo. Dê valor a quem se entregou por você, para você ser o que é. Jesus que sofreu e morreu por você. Dê valor ao que ele tem reservado para você depois dessa vida. Você vai gostar demais. E continue seguindo ele, mesmo quando for a caminhar sozinho. Porque você nunca vai estar sozinho nesse mundo. E quando chegar em casa, sua recompensa vai ser bem maior. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.